Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli e hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, aula número 47. Antes então, vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, caderno, lápis e borracha junto com vocês, para vocês irem fazendo as anotações durante a nossa aula. Hoje então nós vamos ver sobre tipos de discurso. Vamos diferenciar, conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Os objetivos da nossa aula, então, compreender o conceito do discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre e diferenciar os diferentes tipos de discurso. Então, nós vamos conhecer sobre o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre e aprender a diferenciar quais são as diferenças entre eles. Então vamos lá, tipos de discurso. Nessa aula vamos aprender sobre 3 tipos de discursos que são usados na língua portuguesa. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O discurso direto. No discurso direto, o narrador descreve as falas dos personagens, os diálogos. O narrador não altera o que foi falado. Narrador, então, é a pessoa que conta a história. Mesmo quando nós estamos lendo, por exemplo, era uma vez uma menina, essa parte é sempre o narrador, ele que conta a história pra gente, ok? Há histórias, há textos em que o narrador participa da história e há textos que ele não participa. E aí nós temos então as falas dos personagens que vão conversar, que são os diálogos, ok? Nesses casos do discurso direto, o narrador ele não altera o que foi falado. Nós já vamos ver como. Quando a fala de personagens em um texto com discurso direto, devemos usar os sinais de pontuação necessários para expressar as ideias e sentimentos dos personagens e sinalizar as falas usando travessão antes de iniciar cada fala. Então, quando nós temos o discurso direto, que é quando nós temos os diálogos e o narrador ele não vai interferir nesses diálogos, nós precisamos então usar os sinais de pontuação, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, 2 pontos, para que a gente entenda os sentimentos dos personagens e também as pontuações para que a gente identifique que ali naquela parte do texto nós temos uma fala, nós temos um diálogo. Quais são esses sinais então? Então, antes da fala, nós vamos colocar 2 pontos, né? Estamos lá lendo e tá lá. E disse. Aí nós vamos colocar 2 pontos. Quando então o personagem vai começar a falar, nós usamos o travessão no meio da linha, ok? Aqui a nossa linha, o travessão sempre vai ficar no meio, nem bem em cima, nem bem embaixo. Sempre no meio. E aí então a gente começa a fala do personagem, ok? Quero e continua. Exemplo aqui. A professora perguntou aos alunos. Então, ela vai começar a falar, temos os 2 pontos. Travessão, porque então vai começar a fala, alguém vai falar alguma coisa. Trouxeram o material que pedi na última aula? Tem um ponto de interrogação, então a gente já usa a entonação de uma pergunta. Os alunos responderam, 2 pontos, então nós sabemos que agora vem a resposta da pergunta. Travessão, novamente. Sim, professora, ponto de exclamação, porque eles estão alegres, estão felizes porque eles realizaram a atividade. Então aqui o ponto de exclamação serve para indicar o sentimento. Então, a professora disse, novamente, 2 pontos, quando vamos começar a fala, o travessão. Que bom!
podemos começar nossa atividade. Ok? Então, no discurso direto, nós temos aqui a participação do narrador quando a professora perguntou aos alunos, os alunos responderam, então a professora disse. Essa é a parte do narrador, que ele está orientando o diálogo para que a gente compreenda quem está falando. Mas, quando nós temos os travessões, então significa que são os personagens que estão falando e não o narrador, ok? Então, vamos ler novamente aqui o exemplo. A professora perguntou aos alunos: trouxeram o material que pedi na última aula? Os alunos responderam: sim, professora. Então, a professora disse: que bom, podemos começar nossa atividade, ok? Então, vamos agora para o discurso indireto. No discurso indireto, é o narrador quem descreve a fala dos personagens, mas não muda o sentido do que foi dito. O que significa esse que não muda? O narrador, ele descreve o que o personagem falou, mas ele não interfere. Ele não diz o que ele achou, o que ele deixou de achar, ok? Ele apenas reproduz as falas. Vamos ver então. A professora perguntou aos seus alunos se eles haviam trazido o material que ela pediu. Eles responderam que sim. A professora então disse que poderiam começar a atividade. Então, esse exemplo ele está dizendo a mesma coisa lá no exemplo do discurso direto, perceberam? Mas, ao invés de nós termos os sinais de pontuação, os sinais de que haviam falas, o próprio narrador descreveu as falas dos personagens, ok? Vamos ler novamente. A professora perguntou aos seus alunos se eles haviam trazido o material que ela pediu. Eles responderam que sim. A professora então disse que poderiam começar a atividade, ok? Ele não falou que os alunos responderam felizes, ele apenas descreveu o que foi dito, ok? E o discurso indireto livre, ok? Então, nós vimos o discurso direto, discurso indireto. Esse se chama discurso indireto livre. Vamos ver lá o que ele significa. No discurso indireto livre, o discurso direto e o indireto são usados. Há a participação dos personagens e do narrador nos diálogos, mas o narrador não expõe a fala dos personagens e não a dele. O narrador sabe tudo o que acontece nos pensamentos dos personagens. Então, aqui a diferença. No indireto livre, então, nós temos tanto o uso do direto, do indireto, e nesse caso, o narrador, ele sabe os pensamentos dos personagens, ele pode, então, expressar esses pensamentos na escrita e no seu discurso. Vamos ver lá, então. Que bom que trouxeram o material. Agora podemos começar a nossa atividade. Foi o que a professora disse aos alunos. Então, aqui nós temos tanto que tínhamos a professora, tínhamos alunos, que os alunos tinham trazido o material e por eles terem trazido o material, eles poderiam começar a atividade, que é o que foi dito no discurso direto, no discurso indireto, e agora o mesmo exemplo, só que na forma do discurso indireto livre, ok? Então, vamos ver novamente. Que bom que trouxeram o material. Agora podemos começar a nossa atividade. Foi o que a professora disse aos alunos. Agora nós vamos comparar, então. Ali nos nossos exemplos, nós sempre usamos o mesmo tema, ok? Lá da professora pedindo material aos alunos e fomos modificando de acordo com o discurso. Aqui nós vamos fazer, então, mais uma comparação usando mais ou menos o mesmo tema para a gente entender bem como que cada discurso se comporta na frase. Então, aqui no discurso direto, a mãe disse ao filho: leve blusa, vai esfriar. Então, no discurso direto, nós sempre vamos ter a pontuação
correta para o diálogo, que vai haver a fala de um personagem. Então, a mãe disse ao aluno, 2 pontos, travessão, leve blusa, vai esfriar, ok? No discurso indireto, então ficou, a mãe disse ao filho que ele deveria levar blusa, pois iria esfriar, ok? Se nós olharmos aqui, a frase é bem parecida, nós temos apenas algumas mudanças e não foi necessário a gente colocar 2 pontos, travessão, ok? Porque foi incorporado a fala da mãe com o discurso do narrador. E no discurso indireto livre, leve blusa, pois vai esfriar. Foi o que a mãe disse ao seu filho. Então, nós temos os 3 exemplos. O mesmo tema, o mesmo assunto sendo tratado, mas de maneiras diferentes, com discursos diferentes. Então, vamos rever lá. No discurso direto, a mãe disse ao filho, leve blusa, vai esfriar. No discurso indireto, a mãe disse ao filho que ele deveria levar blusa, pois iria esfriar. E no discurso indireto livre, leve blusa, pois vai esfriar. Foi o que a mãe disse ao seu filho. Ok, pessoal? Quando conhecemos melhor as características da língua portuguesa e dos tipos de discurso, podemos compreender melhor os textos que lemos e temos mais conhecimentos para escrevermos nossos próprios textos. Então, se vocês precisarem, vocês estiverem lá, escrevam um texto com discurso direto. Então, vocês sabem que vocês vão ter que usar a parte do narrador, mas os personagens, eles vão dialogar. Então, vou ter que usar os 2 pontos, o travessão, ok? Se eu precisar fazer no discurso indireto, então eu não preciso fazer uso dessa pontuação, mas o narrador vai ter que sinalizar, então, que vai haver uma fala, né? A mãe disse ao seu filho que ele estava atrasado, por exemplo, ok? E no discurso indireto livre, então, nós podemos utilizar tanto características do discurso direto, quanto características do discurso indireto. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vejam os nossos slides, assistam nossa aula novamente, ok? E depois, com muita atenção e capricho, vocês realizam a nossa atividade sobre a aula de hoje lá da plataforma, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula e até mais!